O nome completo é Ney Braz Lopes, mas ele é conhecido mesmo como Ney Lopes. Cantor, compositor e escritor, suas histórias sobre os afrodescendentes no Rio de Janeiro fazem sucesso no Brasil e também no exterior. O sapato de cromo engraxado. Caçula de 13 irmãos, ele foi o único a frequentar a universidade. Formado em Direito, chegou a advogar por 8 anos. Mas chateado com a morosidade do judiciário, ele resolveu seguir o caminho da música. Esta é a história do mestre griot Ney Lopes. O sambista perfeito devia nascer a imagem do samba. Samba te descobriu ou você que descobriu o samba? Eu nasci dentro dele, né? Então a gente se encontrou muito cedo, né? Eu não nasci dentro de uma comunidade tipicamente sambista, né? Mas no subúrbio carioca, na década de 40, que foi a década da minha primeira infância, né? Era alguma coisa de meio proibitivo ainda se mexer com samba. Então a família, evidentemente, que tentou afastar e tal, mas o entorno, né? O entorno me levou. E me levou principalmente pelo fato de que minha família é uma família extremamente musical. Uma família de músicos amadores. Naquela época, os irmãos mais velhos, cada um com um instrumento. E, inevitavelmente, o samba acontecia. Agora, não acontecia de participar dentro das comunidades do samba. Por isso que eu te digo, era aquele negócio assim, eles lá e nós aqui, né? Isso, havia um apartheid, uma segregação natural naquela época. E eu até compreendo perfeitamente isso, não que eu justifique, mas, aliás, eu justifico compreendendo, não que eu achasse bom, não é isso. Mas a gente justifica pelo seguinte, meus pais, por exemplo, eram pessoas que tinham nascido no século XIX. Meu pai nasceu antes da abolição, meses, mas nasceu. Nasceu em fevereiro de 88. Minha mãe nasceu em 1900, então não era alguma coisa que interessasse na cabeça das pessoas naquela época, dos afrodescendentes naquela época. O que se queria? Não, a gente quer se afastar o mais possível de qualquer reminiscência, de qualquer referência ligada ao escravismo. O lenço muito bem perfumado, o sapato de cromo engraxado. Foi na escola que Ney Lopes se descobriu sambista. A gente quer que o filho vá estudar, que o filho vá fazer os seus cursos e tal, para que se rompa definitivamente esse laço de subalternidade, né? E comigo aconteceu coisas que só o destino pode explicar. Eu fui consolidar a minha condição de sambista dentro da escola formal. Porque eu fui o primeiro da família, uma família de 13 filhos, eu fui o primeiro a ultrapassar a barreira do curso elementar. Fui para uma escola profissionalizante, onde havia muitos meninos egressos do que hoje se chama comunidade, entre aspas, né? E aí o samba estava presente ali na escola e foi ali que eu desenvolvi, e foi através de um amigo, hoje já falecido, colega de curso ginasial naquela época, que eu ingressei numa escola de samba já aos 18 anos de idade, 19 por aí. Então é muito interessante, né? A família tentando afastar, eu gostando dele muito cedo, me enfronhei, e essa aproximação acabou culminando em duas coisas importantíssimas. Eu me tornei um profissional da música, e 10 anos depois de ter me tornado profissional da música, eu me tornei escritor de livro publicado. Ele é autor de discos, livros e dicionários indispensáveis para o entendimento da cultura africana no Brasil. E o primeiro livro que eu publiquei foi exatamente uma reflexão sobre o que estava acontecendo com o samba naquele momento do início da década de 80, que redundou no que a gente vê hoje, né, a opção da escola de samba pelo espetáculo, em detrimento da essência comunitária. Da raiz, né? Isso é até um tema interessante, porque
a gente tem essa referência do samba de origem africana, do samba negro. A gente pode dizer que o samba de hoje, ou esse samba a partir, vamos até colocar do bumbum bate com bum para curundum, ele é um samba ainda com essa referência não é. e essa estética negra? Não. Eu tenho uma posição até relativamente recente. Eu antes tinha essa ilusão também de que o samba ainda se mantivesse africano, etc. Tal. Mas não é isso. É muito interessante a gente entender o samba como alguma coisa brasileira antes de tudo, né? Eu costumo dizer que o samba foi gerado na África. Isso é inegável. Nasceu na Bahia, mais especificamente no Recôncavo, e cresceu e se modificou no Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro partiu para o mundo. Então a gente tem a ilusão de tentar ver ainda no samba alguma coisa assim de absolutamente africano, não. Porque houve muitas outras interferências de outras culturas, né? Mas na medida do possível, se a gente pode, nós que somos afrodescendentes, pudermos conservar ainda alguma coisa, fazer com que esse samba ainda retome, de certa forma, algumas características ancestrais, né? Eu acho que é uma coisa boa, porque é um patrimônio nosso. Para Ney, o samba de terreiro ou samba de raiz tem perdido espaço para o samba comercial, mais mercantilizado dos grupos de pagode atuais. Eu acho que é tudo consequência de um momento socioeconômico em que a gente está vivendo, né? O mundo inteiro está assim. Quer dizer, tudo hoje é olhado sob o aspecto mercantil, né? Tudo é uma mercadoria, então e é um domínio, né? Um domínio global dessa economia, da economia da música, etc. e tal. Então, para essas estruturas de dominação, elas têm o produto cultural tem que ter características muito específicas e muito iguais no mundo inteiro. Tem que ser, não obrigar muito a pensar, né? Você tem que, é um objeto de consumo, então não tem aquela coisa de pensar muito, de elaborar muito o pensamento, é tudo muito imediato. E até a própria, quer dizer, por isso eu digo que não é só o fato de se tomar o espetáculo como principal. É sim essa coisa de tornar o samba um produto de consumo fácil, vamos dizer assim. Então, para ser fácil, tem que ser o quê? Tem que falar só de amor, não é? Ter uma linguagem que seja universal, ser, entre aspas, jovem, né? Porque há um privilégio, uma privilegização, não sei se existe essa... Não existe essa palavra, a gente acabou de criar. Então, existe um privilégio com relação ao que seria a juventude hoje. Não, o velho já passou, já foi e tal. Com seu jeito carioca de ser, bom de papo e muito conhecimento, as músicas de Ney Lopes já foram gravadas e regravadas por grandes estrelas da MPB. Clara Nunes, Alcione, Renata Jambeira e Dudu Nobre são apenas alguns dos grandes nomes que imortalizaram a obra deste mestre. Uma coisa que me ocorreu muito cedo é que eu comecei a perceber a exclusão, né? A exclusão do elemento africano na cultura brasileira. Eu ficava olhando, primeiro que eu não encontrava, eu não me via, eu não tinha um espelho para me ver. Eu não via ninguém da minha extração, da minha origem, né? Aparecendo bem nos jornais, nas revistas, nem como artista. Os artistas de rádio, os negros na época, os afrodescendentes, não tinham nome, eles tinham apelidos. Jamelão, Blackout, Risadinha, Pato Preto, Gasolina. Não tinha, era difícil um negro que tivesse um reconhecimento como cidadão, como indivíduo, como artista. Então era sempre a coisa colocada nesse registro da coisa pejorativa, da coisa engraçada e tal. E isso me tocou desde muito cedo. É isso aí. Este é o mestre Ney Lopes. Devia nascer
com a luz de candeia que animava o terreiro de noite de chuva ou de lua cheia. E ainda ser valente sem dar bofetão, cabeçada ou rasteira, mas lutar pela arte que é a parte melhor de Geraldo Pereira.